Nós temos visto, nos últimos anos, uma estreita relação entre religião e política no Brasil. De fato, isso não é uma novidade. Basta olharmos para a nossa própria história desde quando os europeus chegaram aqui. Os intervalos que tivemos em que havia um distanciamento maior entre política e religião nos parece ser exceções na história brasileira. Mas o que nós vimos nos últimos anos tem, de fato, surpreendido pela extensão e pela profundidade, sobretudo da participação das igrejas evangélicas na política nacional, em que igrejas têm se tornado verdadeiros partidos políticos. Não por acaso, sobretudo na eleição de 2022, vários pastores e igrejas cometeram assédio sobre os seus membros, obrigando-os a votar pela reeleição do ex-presidente da República. Este núcleo dos evangélicos, que são também plurais, diversos, não é homogêneo, é dinâmico também, mas este segmento evangélico, ele fazia parte do núcleo duro, do núcleo ideológico do antigo governo, tendo inclusive figuras evangélicas no primeiro escalão de governo, e tendo no presidente da República um grande apoiador, alguém que endossava o discurso evangélico, não apenas a pauta dos costumes, mas também de mais direitos, mais isenções, mais privilégios para as igrejas. Acontece que uma situação como essa, e nós conhecemos a história da igreja, aqui eu já não estou falando apenas da história da igreja no Brasil, mas a história das igrejas como um todo. Nós conhecemos a história das igrejas. Então, esta aliança entre o trono e o altar nunca terminou bem, sobretudo para as igrejas. Mas o que nós assistimos recentemente, que extrapola e aprofunda tudo o que nós tínhamos visto anteriormente, e eu coloco aqui, sobretudo, naquela demarcação histórica do processo de redemocratização do país. Extrapolou-se e aprofundou-se completamente, de tal forma que pessoas que foram presas pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, pela tentativa de golpe, quando foram questionadas, interpeladas de como elas chegaram aqui, aqueles atos, tá? Como elas chegaram ali, o que elas estavam exatamente fazendo, o que elas pensavam, várias testemunhas disseram que chegaram ali por conta da igreja, que a igreja havia financiado, que o pastor havia incentivado, inclusive notícia de caravana formada por igrejas. Isto, bem, eu e você sabemos que isso se reveste da maior gravidade. Porque, veja, quando uma igreja se torna um partido político, ou ela coloca a sua atuação política acima, inclusive, da sua expressão de fé, ou utiliza-se da política para impor a sua fé à sociedade que é plural, isso realmente não condiz com o Estado laico e com o Estado democrático de direito, com a laicidade do Estado. Nós não estamos aqui questionando a fé pessoal de ninguém, mas esta fé não pode ser imposta a uma sociedade, sobretudo uma sociedade plural. Então, quando nós vemos isto acontecendo, nós precisamos realmente examinar as raízes disso e considerar também, nos limites da lei, a própria responsabilização destes pastores e igrejas. Eu quero ir mais adiante para você entender bem e para eu me fazer entendido nessa nossa conversa. Veja, quando nós vemos pastores exigindo propina em barra de ouro, vendendo bíblias superfaturadas e com foto de ministro da educação, também pastor presbiteriano, quando nós vemos igrejas em que há indícios de lavagem de dinheiro e avião de igreja sendo utilizado para o transporte de drogas, nós não podemos normalizar essa situação. Nem podemos acreditar que a igreja é um ente excepcional na sociedade, que ela está fora da Constituição, que ela está isenta
de responsabilização, assim como está de impostos. Mas a isenção que a igreja tem de impostos é justamente para que ela tenha condições de efetivar a sua missão, que é sem fins lucrativos, que é uma missão também social, que traz um bem-estar social, que tem uma agenda social. Social para o bem da sociedade, para o bem comum. Mas quando a igreja se utiliza destes mecanismos todos para fazer política, e uma política de péssima qualidade, como nós assistimos nos últimos anos, isso não pode ser normalizado nem naturalizado. Ou alguém ousaria dizer que, ainda assim, as igrejas não deveriam ser investigadas? Muito ao contrário, as igrejas precisam ser investigadas até para nós termos mais clareza e denunciarmos aquelas igrejas que realmente se colocaram fora dos limites constitucionais, fora dos limites do Evangelho. Ah, mas o Evangelho estabelece limites? Claro! Fazer bem ao próximo, amar ao próximo, amar os outros como você ama a si mesmo, não querer para os outros aquilo que você quer para si mesmo, claro que isso são limites que o próprio Evangelho impõe. Até para dizer quais são as igrejas sérias, as igrejas que não são coniventes com essas práticas de muitas igrejas. E veja, quem são as igrejas não podem servir de fachada, de escudo para práticas que são ilegais. Nós não podemos admitir isso. Eu citei aqui alguns exemplos, eu poderia citar muitos outros. Até para questionar, e aqui eu quero avançar na nossa reflexão, até para questionar em quem estas igrejas e estes pastores apoiaram nas eleições de 2022. Ou melhor, para quem fizeram campanha, para quem pediram voto. Porque neste sentido que eu estou trazendo aqui, uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Porque eu disse no iniciozinho do vídeo, houve assédio eleitoral em muitas igrejas no Brasil. Ora, explicitamente pedindo voto, elevando ali o candidato e dizendo, esse é o nosso Messias para salvar o Brasil. Ora, implicitamente, né? Nós vamos votar por Deus, pátria e família, não votamos em comunistas, né? Como se o Lula fosse fechar as igrejas. Eu converso sobre essa política do Lula depois. E aí, para aqueles e aqueles que são cristãos, que são sérios, que pretendem genuinamente seguir, expressar e viver a fé em Jesus, lembre-se do que diz o livro sagrado. O juízo começará pela casa de Deus. Então, não adianta vir com esse discurso de perseguição religiosa. Não existe perseguição religiosa nenhuma no Brasil, a não ser nas igrejas, não nas igrejas, a não ser nas religiões de matriz africana e muitas delas que são perseguidas pelos próprios cristãos. Mas os cristãos não podem se utilizar desse discurso de perseguição religiosa, porque muitos privilégios na sociedade brasileira as igrejas têm, mas não podem utilizar-se desses privilégios para cometer ilegalidades, para cometer crimes, como nós temos visto vários indícios aí. Então será sim muito bom, que pastores e igrejas compareçam na comissão parlamentar mista de inquéritos e sejam devidamente ouvidos e investigados acerca do 8 de janeiro, que tenham seu direito de defesa amplamente garantido, que tenham a sua presunção de inocência garantido nos limites também da Constituição, mas que saibam que, em comprovando os indícios de crimes, que sejam, sim, devidamente responsabilizados. Tá bom? O que você pensa disso? Venha conversar conosco aqui mais em nossos programas, em nossas lives, mas você pode escrever aí as suas percepções, os seus comentários. Você conhece alguém na sua igreja ou alguma igreja na sua cidade que participou dos atos de 8 de janeiro? Como é que eles disseram isso?
Como é que eles justificaram essa participação? Como é que eles fizeram essa mobilização? Escreva aí nos comentários, a gente quer saber disso também, tá bom? Inscreva-se no canal e, se puder, faça parte do clube de membros.